né? E o Ricardo, trabalhador da casa, vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. Capítulo 92. Não coloques as tuas aspirações nos entretenimentos, viagens, festas e folguedos. Caso te surjam as oportunidades para gozá-los, muito bem. Aproveita e constatarás que estes prazeres passam, como outras satisfações quaisquer, deixando-te ansioso por novas ocasiões de fruí-los, e assim, incessantemente. Há quem sacrifique o futuro, utilizando-se de empréstimos e prestações com juros extorsivos para viver estas ilusões, que retornam como pesadelos no momento dos resgates das dívidas. Busca os prazeres simples e duradouros, aqueles que não te perturbam o presente e nem te escravizam no futuro. Onde está o nosso foco nessa encarnação, gente? Está nas coisas perecíveis, nas coisas que passam, naquilo que é transitório? Onde é que está o nosso prazer? Será que nós gastamos tantas energias, tanto fluido vital, com questões que simplesmente terminam em si só, que transitam? O que é que fica? O que é o permanente? Somos nós, é a nossa essência. Precisamos sim nos identificar com ela, com Deus, que habita em nós, que está sempre presente em nossas vidas. E também, depois de grande madureza espiritual, observaremos que Deus está em tudo, também fora de nós, nas pequenas coisas, nas pequenas ações. Joana nos alerta nessa passagem para não sofrermos tanto com coisas que simplesmente passam. E não é de hoje que falamos isso. Os filósofos pré-socráticos já diziam. Heráclito disse, Panta rei, tudo passa, tudo flui. Parmênides depois veio dizendo que há uma coisa sim que fica, que é permanente, que é eterna. Que coisa seria essa? O que nós buscamos tanto fora de nós mesmos, se tudo já está aqui, já está conosco? Todas as atitudes que nós fazemos, todo o bem que nos propusemos a fazer, tudo tem uma causa específica. E essa causa é sempre Deus. Então a verdadeira riqueza não está nas coisas que nós temos ou que achamos que temos, mas sim no brilho que verdadeiramente somos e que está dentro de nós. Graças a Deus. Boa palestra. Senhor, abençoa-nos nesta tarde, trazendo a Tua luz, o Teu amor sobre nós. Que possamos nos ajudar, nos conscientizando cada vez mais, aprendendo, escutando os estudos desta noite e acionando nosso despertamento espiritual para um caminho mais evolutivo, mais rápido, para que a gente possa alcançar a felicidade com mais segurança e rapidez. Te agradecemos, Mestre, e te pedimos para que Joana de Ângeles, que tem a sua presença junto a nós, envolva o Nelson Tavares, que preparou com carinho os estudos para dividir conosco esta noite. Graças a Deus. Foi em desdobramento. É que você não sabe. Desculpa, gente, é porque foi surpresa. Pegaram ele lá embaixo na cantina, não era ele, mas está tudo certo. Preparou com carinho, é brincadeira. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos à casa de Joana. Ai, Deus. Já está ligado aqui, Jana? Já está ligado. Mas olha, a gente tem a Super Jana aqui,
E ela tinha material guardado aqui para a gente poder usar, né? Bom, o tema da crise era o bom e o mal sofrer. A gente vai fazer uma ligeira adaptação, coisa assim, tá tudo no campo do sofrimento. Cadê? Vou voltar aqui. Cessação do sofrimento, pode ser? Tá bom para vocês? Vamos lá. Bom, Joana tem um livro muito legal que trata do sofrimento. Aliás, o tema central do livro é o sofrimento. E a gente vai ter muitas oportunidades ali de tratar sobre o assunto. Eu acredito, não tem nenhuma dúvida, de que a doutrina espírita é um espaço de acolhida para o sofredor. Aliás, diga-se de passagem, muitas doutrinas, sem fazer crítica a nenhuma outra orientação religiosa, tem muito o trabalho de afastamento do sofredor, né? De afastar aquele que sofre para que ele não cause problemas. E são poucas, eu diria, que talvez, como o Espiritismo faz, eu pelo menos não conheço nenhuma outra orientação religiosa, que faz o trabalho de efetiva acolhida do sofredor. Porque o Espiritismo reconhece, está lá no Livro dos Espíritos, que ninguém, aliás a gente falou disso hoje, né, Ricardo? Ninguém é um espírito fadado ao mal eternamente ou à dificuldade perpétua. Qualquer dificuldade que a gente vive é transitória. E se é transitória, alguém está agora passando por dificuldade, qual é o papel da doutrina? Acolher. Bom, mas aí a Joana começa neste livro, que é o Conflitos Existenciais, e ela vai dizer assim, olha, a gente vai tratar aqui de diversos conflitos e a gente vai ajudar você a compreender e tentar melhor solucionar esses conflitos. Só que antes de qualquer coisa, vamos dar uma conversadinha sobre fuga psicológica? Porque se você que passa por dificuldades, se você que está numa situação de sofrimento, porém, não reconhece os mecanismos que lhe fazem fugir do enfrentamento para a solução daquelas dificuldades, então você vai passar pelas dificuldades, mas você não vai aproveitá-las. Então, vamos ouvir um pouquinho aqui sobre fugas psicológicas para que você possa fazer um enfrentamento mais adequado com o sofrimento que você está experimentando. Bom, Joana vai dizer que a cura realmente só se concretiza se a terapia extirpar as causas. Então, o que a gente está dizendo é assim, não adianta jogar para debaixo do tapete a dificuldade, a sujeira, não adianta tapar o sol com a peneira, usa aí o ditado que você quiser. Mas, se você não enfrentar as causas, e a doutrina explica que as causas das nossas dificuldades estão no elemento espiritual, aquilo que a manifestação da matéria faz a gente observar é apenas uma maneira de a gente escoar para o corpo aquilo que essencialmente está no espírito. Então, Joana está dizendo, a causa das nossas dificuldades estará no elemento espiritual. A gente sabe que o encarnado tem o seu elemento espiritual e tem o seu elemento material, mas a causa, aquilo que gera sofrimento moral, está no espírito. Então, se a gente reconhece a presença do elemento espiritual e se a gente reconhece a necessidade do enfrentamento dessas dificuldades sem as fugas que são peculiares à condição do encarnado, a gente tem mais chance de superar as condições que se caracterizam pelo sofrimento, qualquer que seja o problema. Bom, Joana vai dizer assim, isso está presente também no livro. Diante de uma pessoa que foi atingida por uma flecha envenenada, recomenda a antiga sabedoria hindu primeiro arrancar a flecha, para depois cuidar do efeito do veneno. Porque enquanto o veneno estiver ali sendo alimentado, o problema vai persistir. Então, é uma maneira de a gente recomendar ou de recobrar a ideia de que o espírita que se reconhece em condição de sofrimento e que quer melhorar a sua vida, que ele busque as causas das suas dificuldades. Por que a gente está insistindo nisso? É muito comum a gente receber as pessoas e em atendimento, as pessoas chegarem e dizer, porque eu estou com dificuldade de relacionamento com fulano. E às vezes demora um tempo para resolver aquilo.
roda. Não, até que resolveu e tal, aconteceu isso, aquilo e tal, resolveu. É porque agora eu estou com um problema com o Beltrano. Então a gente começa a perceber que os comportamentos que causam sofrimento são cíclicos, eles se repetem. Uma vez eu recebi uma aluna, eu dou aula de direito de família, né, na graduação à noite, sexta-feira à noite. Já é um dia estranho para dar aula, né? Sexta-feira à noite não é dia de ter aula assim, né? Mas tem que ter. Ali eles botam lá direito de família. A chance disso dar errado é muito grande, porque imagina só, sexta-feira à noite o povo já está doido para fazer outras coisas. Fora que final de semana está todo mundo cansado, exaurido. Se ele está com dificuldade familiar, a gente para falar de divórcio, a gente para falar de alienação parental, a gente para falar dessas coisas, né? A chance de a criatura ter uma síncope é relativamente grande. E aí, eu já estou até habituado, o povo lá em casa já sabe que sexta-feira é dia de chegar tarde, mas não é que a gente vai para a balada depois da aula, não. É porque o povo fica para ter atendimento fraterno, improvisado, quando termina. Aí tem aqueles que querem justificar a falta, não sei o quê, que a gente já fica ali. Mas eles vão chegando e resolvendo, e a gente vê que ficam assim, não, pode falar primeiro e tal, que ele vai deixando o outro. Esse a gente já lê, esse quer... É uma coisa mais íntima, assim, reservadinha, né? Para ter atendimento fraterno. Não tenha dúvida disso. Uma vez uma aluna chegou para mim e me disse assim, professor, eu vou contar o milagre sem falar do santo, tá? Professor, eu não aguento mais ser traída, professor. Eu já me separei 2 vezes. Nas 2 vezes eu descobri que o meu marido me traía. E agora estou num relacionamento e tal, e descobri que ele está me traindo de novo. O que eu tenho que eu atraio homem que me trai? Eu digo, vamos conversar, vamos lá. A gente vai falando, né? Que uma hora aparece alguma coisa ali e tal. Eu disse assim, como é que é esse relacionamento? Vai tirar foto. Vai, tirou? Pronto. Que agora que eu estou mais magro, né, tem que aparecer. Esse é por Facebook, o Duda? Facebook. Ali vocês viram, a gente emagreci 18 quilos, viram? Isso, viu? 18 quilos. Que era uma questão antiga, eu me lembro de eu fazer uma palestra naquele canto ali dizendo, gente, eu não consigo lidar com esse negócio da comida, lembra disso? Isso aí, viu? Estou trabalhando. Bom, aí, deixa eu dizer para vocês... Aí a menina disse assim, professor, mas como é que é isso e tal? Professor, é o seguinte, ele é mais novo que eu. Digo, até aí tudo bem. E como eu já tive 2 experiências, eu agora estou gato escaldado, né? Então, primeira coisa que eu fiz, quando eu convidei para morar comigo, eu botei no computador um programa que vigia tudo que ele faz. Aí eu só comigo, essa criatura se preparou para ser traída. Ela se preparou, porque se ela conheceu, deixa eu botar aqui o programa, que eu vou fiscalizar, porque a hora que ele me trair, tá bom. Aí eu estou ouvindo, digo, tá, fala mais. Aí ela diz assim, então, como ele é mais novo e a mãe dele não queria ajudá-lo com umas coisas assim, que ele estava querendo fazer e tal, aí eu convidei para ele morar comigo. Eu disse, tá bom, quanto tempo você o conhece? 4 meses. Bom, aí, tá bom já, mas a conversa vai. Ela, de alguma maneira, procurava alguém com aquele perfil de alguém que viesse traí-la. Tudo que ela me contou era assim, mas minha filha, só você não enxergou, né? Todo mundo estava vendo que esse negócio não ia dar certo. Não é por isso, ou por aquilo, ou por um detalhe, não é isso. É o comportamento do indivíduo. Agora, vai você chegar para a criatura e dizer assim, olha, você buscou isso, o quê? Não faça, não faça. Aquele que chega à casa espírita, e muitas vezes a gente chega em sofrimento, a gente que está aqui desse lado, que conhece a doutrina, a gente sabe da necessidade emocional e espiritual do indivíduo de passar por certas dificuldades. E a gente sabe que, de uma maneira ou de outra, há um certo arrastamento para isso, porque o espírito busca aquilo que ele faz crescer. Mas se você diz para a criatura que ela procurou aquilo, ela sai dali chateada com você.
Então a gente não pode chegar para a pessoa e dizer assim: ô filha, deixa eu te explicar uma coisa. Você está vivendo isso porque você de alguma forma buscou. Por que você não sai desse ciclo? Tem alguma coisa que você precisa aprender com isso. A gente não pode dizer isso. Mas a gente pode chegar e dizer assim: é necessário estancar imediatamente os comportamentos que levam a dores físicas e a dores morais. Então a gente vai dizer: você está sofrendo e a cessação do sofrimento é lícita. Então você está sofrendo, você tem todo o direito de acabar com esse sofrimento. Então vamos conversar para a gente te ajudar. Pronto, acolheu, o que o indivíduo faz? Fica tranquilo, né? E a gente começa a fazer um tratamento que Joana reconhece como sendo um processo de autoconhecimento. A rigor, a causa de todas essas dificuldades, ou veneno no tocante à dor, está em nós mesmos. Eu sei que para quem está chegando à doutrina, às vezes é difícil de entender isso, e aqui ninguém é masoquista, a gente não faz promoção do sofrimento. Mas o que a gente diz é que o instrumento que o sofrimento representa de superação de algumas dificuldades é pedagogicamente útil. E é disso que a gente vai falar. Porque eu já reconheci que eu tenho uma dificuldade, que eu preciso superá-la. E aí, o que eu faço agora? Essa é a proposta terapêutica de Joana de Ângeles. Bom, aquele que transita por momentos de grande dor moral precisa se afastar imediatamente de ambientes desequilibrantes e buscar uma ambiência de melhor qualidade para ter condição de se reorganizar. Quando o momento de dor aguda visita o indivíduo, a gente não está ainda na hora adequada de reconhecer os seus erros, porque quem está amassado, doído, maltratado, não está no momento ou no contexto adequado de reconhecer qual é o seu grau de culpa para ver o que ele está vivendo. O que ele precisa é ser acolhido, e é isso que a doutrina faz. Quando dá atendimento fraterno, quando dá passe, quando promove a mesa mediúnica para auxiliar o indivíduo, é isso que a doutrina está fazendo, está dizendo assim: epa, vamos dar um refresco para a criatura poder se levantar, porque não adianta o indivíduo levando uma pancada atrás, eu estou dizendo, reconhece o teu problema e tal, ele só está apanhando. Então, ele chega e ele tem que ter o contexto adequado para se aprumar. Não é nada raro, aliás, eu diria que é quase que a regra, o indivíduo que chega sofrendo pra caramba e bota o nome na mesa mediúnica, vai para o tratamento espiritual e faz curso, ouve palestra, faz em casa tratamento espiritual, o que vai acabar acontecendo? As coisas vão melhorar. Mas aí tem aquela coisa do que faz com isso. E aí a gente tem duas opções. Ah, melhorou, aí vida que segue. E daqui a pouco está tudo de novo, aquela questão, né, do movimento cíclico, ou eu vou aproveitar que a pancada foi forte e eu vou tentar me cuidar para viver momentos melhores. Só que vai chegar um momento que esse refresco que a pessoa teve, ele vai gradativamente sendo, não é retirado, porque o auxílio é constante, mas ele vai sendo relativizado para que a pessoa faça os seus próprios enfrentamentos. Porque enquanto tem assistência está todo mundo fazendo por ele, mas ele próprio ainda não fez a renovação verdadeira. Então, é chegado um momento em que a gente precisa enfrentar essas dificuldades. Só que quem acabou de sair da dificuldade, posso dizer, vou ser sincero, não tem condições de enfrentar com robustez. Ele vai sucumbir diante da prova. Então a gente diz, se for um vício de natureza física, qualquer que seja, evite pessoas, lugares e situações em que a sua dificuldade vai eclodir. Se eu tenho uma dificuldade de relacionamento com alguém, até você se aprumar, se reconhecer, saber o que você quer, que estratégias vai usar, evita o contato com essas pessoas. Se eu tenho dificuldade no trato com vício, qual é o lugar que me leva à prática daquilo que eu não quero mais para mim? Evite este lugar. Você não vai conseguir fugir a vida inteira dessas dificuldades, não vai conseguir. Mas num primeiro momento, para que você esteja fortalecido e adequadamente preparado para enfrentar as dificuldades, o que eu preciso fazer? Evitar as situações conflitantes. Situações, pessoas ou lugares. E às vezes as três coisas juntas. A família é um lugar, né, não é um lugar físico, mas é um espaço
em que pessoas e determinados contextos de luta podem favorecer muitas dificuldades. Mas, por exemplo, se as dificuldades são com marido e mulher, não dá para dizer, olha, estou pedindo aqui umas férias de 2 meses. Não é? Não dá para evitar a pessoa e o lugar? Pelo menos evita as situações. O que é o start da briga? Já sabe, está visualizando que aquilo vai acontecer? Não vivencia aquela experiência. Então a gente tem que identificar quais são as pessoas, quais são os lugares e quais são as situações que geram as minhas dificuldades. E evita isso. Isso é para você ter essa melhoria, esse momento para que diga, deixa eu me reconhecer, para que me fortalecendo eu possa fazer o enfrentamento. Bom, a gente está sugerindo ali, Iraci fala sempre isso, internação na casa espírita. Isso é verdade. O indivíduo que vem num momento de luta, ele está com um desequilíbrio que não é só psicológico, ele em geral é espiritual também. O fato de ele ficar o maior tempo que ele pode na casa espírita é processo terapêutico. Vamos fazer aqui uma analogia. O indivíduo que tem problemas muito graves, ele não pode fazer o tratamento em casa, ele fica internado no hospital, não é isso? E aquele que precisa de um olhar muito cuidadoso, próximo, contínuo do médico, ele não fica só internado, ele fica internado em tratamento intensivo. Não é assim que funciona? Do ponto de vista espiritual, é mais ou menos a mesma coisa. Aquele que apresenta efetivo desequilíbrio da sua condição, precisa se, aspas, internar na casa espírita, porque a própria ambiência da casa espírita vai ser um elemento que funciona como um verdadeiro remédio para o seu reequilíbrio. Acontece, porém, que a gente já viveu essas experiências certamente em outras etapas. Quando vivíamos dificuldades lá atrás, muitos de nós, para fugir dos problemas, se internava em alguns lugares. E entre eles um lugar chamado convento. Os espaços religiosos eram espaços de internação, muitas das vezes nem buscado pelo próprio indivíduo, mas promovido pela família, que dizia, para resolver tudo quanto é problema, o que faz? Tranca na instituição religiosa, porque aí não vai dar problema. Na verdade, a gente não está resolvendo o problema, a gente está apenas escondendo a causa. Porque o enclausuramento leva ao não contato com aquilo que gera a dificuldade premente. Porém, o problema não resolvido dá efeito colateral. Joana de Ângeles narra mais de uma vez na sua bibliografia as lutas que enfrentava durante o tempo em que, nos conventos, tinha muito trabalho. Eu não vou lembrar agora o nome do livro, mas vocês acreditam porque é verdade, está na literatura. Em um dos livros, não é Joana quem diz, mas alguém falando com o Divaldo, aqueles livros de entrevistas e tal que se faz, Sueli Caldas, esse povo todo que faz essas publicações, Divaldo narra que aqueles que pensam que Joana fugia dos enfrentamentos do mundo por buscar sucessivas vidas em convento, estão muito enganados, porque a maior parcela de sofrimento que aquela sociedade hipócrita encontrava com lutas espirituais da maior gravidade naquela época, era exatamente dentro dos conventos, para onde toda a mazela moral era empurrada numa pretensa solução dos problemas. Narra-se, por exemplo, que Joana passava dias e dias trabalhando com as tarefas rotineiras das suas atividades lá no convento, e à noite, passava noites inteiras em claro, realizando verdadeiros processos desobsessivos. Então, quando a gente percebe que a gente esconde a tarefa, porque colocar num convento representava isso naquele momento, a gente não resolve o problema, a gente tem que reconhecer hoje que a casa espírita é espaço de socorro, mas você não vai viver aqui dentro. Você não vai morar aqui dentro. E ainda que eu more, em algum momento o efeito colateral vai aparecer. Em algum momento você vai precisar voltar para a vida rotineira e enfrentar lá as mesmas dificuldades que te trouxeram para cá. Então, qual é o papel da casa espírita? Fortalecer. Gostei demais da fala do De Luca no domingo, quando ele estava falando, o tema era, me ajuda,
socorro e solução. E ele fez a seguinte fala: socorro a espiritualidade amiga dá, porque a gente merece, e Deus, que é generoso, permite que assim o seja. Só que a solução dos seus problemas não é dado pelos amigos espirituais. O papel dos benfeitores não é resolver os teus problemas, porque eles são teus. Qual é o papel da solução? De quem é o papel da solução? Esse papel é nosso. Então o socorro vem, mas quando você está aprumado para enfrentar as dificuldades, volte para o lugar das lutas e enfrente essas dificuldades, porque a solução está dentro de você. No reconhecimento das causas dos nossos problemas, no tratamento das emoções, para que elas nos permitam, com uma conduta diferente, enfrentar a vida de uma maneira também diferente. Quando Joana recomenda para a gente observar que diversas atitudes levam a uma melhora temporária, mas somente depois de algum tempo é que vem a solução definitiva, ela está dizendo assim: não se iluda com as soluções fáceis. A gente está em época de revisão de prova lá na universidade, e foi a última prova, e eu tive que dar a difícil notícia, mas tem que dar, de que a menina estava reprovada. Eu falei: olha, não, você não obteve a nota, você ficou reprovada. Aí ela me diz assim: mas professor, pelo amor de Deus, eu copio a Constituição de hoje para amanhã, lhe trago, o senhor faz alguma coisa, pelo amor de Deus, mas não me reprova. Aí eu pensei assim: o que copiar a Constituição à mão te qualifica a ter mais conteúdo nesta disciplina? Falei: me explica, porque eu ainda não entendi a sua proposta. Vamos lá, se ela for razoável, o que isso vai te levar a se qualificar na disciplina? Mas não é. Sabe o que é? É que se vendesse na farmácia um negócio assim, tomou, resolveu, ótimo. A criatura, com todo respeito, né, não estuda, tem falta pra caramba, né? Foi mal na primeira prova, nada aconteceu, porque a segunda também foi mal, na terceira também foi mal. Aí quando não tem uma solução, pelo amor de Deus, me dá uma solução milagrosa que resolva isso, nem que eu passe a noite de escriba, porque deve ter sido escriba essa criatura em outra encarnação, porque para querer copiar a Constituição à mão, né? Querido, imprime que é melhor, vai estar até, né? Não tem isso. Mas que é uma coisa assim milagrosa, que diga assim: de hoje para amanhã eu resolvo e sou aprovado, entende? Isso, é claro, é um exemplo, mas quantos de nós não está em casa sofrendo o diabo e quer vir para o centro para sair resolvida a situação com o passe? Quer que o passe resolva a vida, e sai daqui, o problema some, a coisa dissolve. Gente, há muitas maneiras de buscar soluções fáceis, e nós as buscamos. Eu não critico, porque isso é um processo natural. Não é à toa que Joana começa o livro dizendo: antes de enfrentar os seus conflitos, vamos entender um pouquinho sobre fugas psicológicas, porque enquanto estiver lendo, você vai tentar fugir. Então, reconhece isso, reconhece, para a gente ter efetividade no processo terapêutico. Então, repara que esse movimento da aluna lá é um movimento que a gente também realiza na nossa vida. É muito comum que a gente faça essas coisas. A pergunta é: até quando você quer resolver o problema? Porque se você só quer resolver até daqui a alguns dias, a doutrina tem um monte de coisas que vão te dar uma aliviada. Agora, se você não quer viver os processos cíclicos, não adianta aliviar, tem que resolver. E para resolver tem que se auto-enfrentar, não tem jeito. E é Joana quem diz. Bom, tá vendo? Bonitinho, a criatura sofre, deixa eu achar um negócio de apertar aqui, e tá com um papelzinho, não sei se está claro, é um papelzinho sorridente, né? É como se estivesse com uma máscara, é uma espécie de máscara, né? Tá, Joana, primeiro passo: educar a mente, disciplinando a vontade. Olha, o Livro dos Espíritos diz assim, quando Kardec pergunta: é possível resistir ao arrastamento que o mal representa? O Livro dos Espíritos diz: é possível. E aí Kardec diz alguma coisa como: mas como realizar isso? Ele diz: é pela tua vontade. E ele diz: se soubesses que muitos de vós
dizem que desejam, mas no fundo, sei o que eu estou dizendo, tá? Que espírito elevado não fala no fundo. Mas no fundo, você diz que quer, mas não quer. Diz que quer, mas não quer. Eu que estou saindo da dieta, estou saindo mais ou menos, eu vou explicar. Eu que estou saindo do momento, assim, punk da dieta, indo agora na manutenção, estou na fase da manutenção, né? Me lembrando do início da dieta, assim, não, é que eu vou fazer dieta. Então, não, eu quero emagrecer, eu quero viver melhor. Porque cansado, carregar aqueles 20 quilos a mais é coisa pra caramba, cansa. Não quero isso pra minha vida. Aí aparece o primeiro pavê, que eu já comi pavê lá embaixo, né? Aí eu quero, que eu vou, aí vai para nutricionista, se matricula na academia e compra coisa no mercado para fazer dieta, não é? Quero. Aí vem o primeiro pavê no Seja Barra, na tua frente te olhando, o que você faz? Come. Não é? Até porque ele assim diz que não engorda, né? A gente tem que acreditar nele assim. Vou falar para vocês. O Livro dos Espíritos diz pra gente. A gente quer só na fase 1, às vezes na fase 2, mas chega a fase 3, a nossa vontade não é suficientemente resoluta para dizer, pode vir, porque eu vou continuar firme. Em geral, a gente não consegue. E olha, a vida traz muitas situações emocionais em que a tentação de sair das nossas metas é muito grande. Vou dar um exemplo doméstico. A minha sorte é que os meus filhos ainda não assistem isso. Isso fica de infinito lá no YouTube, como é que é isso? Algum dia eles vão ver isso e vão me odiar de eu contar, mas eu vou contar. Hoje eu estou em casa, porque eu tirei a quinta-feira para almoçar com eles, né? Então eu saio do trabalho, quando posso, vou a casa para almoçar com os miúdos, para poder correr para a Barra. Então tá ótimo, fui para casa e estou almoçando. Aí quando eu estou colocando a minha comida, estou vindo para a sala, eu vejo que Pedro está comendo à mesa com o telefone. E já rolou um estresse por causa dessa história de telefone durante as refeições, né? Já fica pendurado nesse troço o dia inteiro, na hora da refeição, para a gente conversar, para a gente estar junto. Larga este telefone. Já rolou estresse por causa disso várias vezes e tal. Quando eu vejo o Pedro com o telefone na mão, aí vem aquele momento de paz interior, né? Vocês já podem imaginar. E aí eu digo, Pedro, a Catarina se treme toda, com susto do grito que o desequilibrado aqui deu, e a comida vai para longe, com o susto que ela levou. Aí começou, né? Já começou o almoço em harmonia. Aí eu digo assim para o meu filho, olha só, eu vou ser claro com você. Eu já expliquei porque não pode, eu já pedi, eu já dei castigo, já fiz de tudo. Negócio é o seguinte, não vou mais explicar, você já tem 10 anos, você tem maturidade para entender o que eu vou te dizer. Se eu te vir com este telefone à mesa de novo, você vai ficar no mínimo 1 mês sem telefone. Eu não quero saber que falta isso vai te fazer. Eu espero que seja grande o suficiente para você se lembrar que durante a comida não pode. Aí ele me pergunta assim, olha a pergunta, segura essa. E você acha que eu vou te amar por isso? Você acha que eu vou te amar por isso? Olha, a gente buscando a disciplina da vontade. Porque quando o filho fala para pai que não vai mais amar, o que a maioria faz? Gente, assim, sofrer com certeza, né? E a maioria faz o quê? Cede. Porque não tem coisa pior do que não ser amado pelo filho, não é isso? E aí, eu que sou meio... Também assim, nasceu meu filho, não sei se é bom ou se é ruim, mas então caramba, agora é o que tem para hoje, Pedro. Negócio é o seguinte, filho, eu não estou me incomodando se você vai me amar ou se você não vai me amar. Isso é um problema seu, eu te amo, se você vai me amar, isso é um problema seu. Se você não vai me amar por isso, lide você com isso, porque você vai ter que continuar me obedecendo. Olha que teve obedecer uma pessoa que você não ama. O problema é seu, querido. Resolva isso na sua cabeça. Agora é o seguinte, se você tentar me ameaçar com amor, vai ser pior, porque eu tenho condições de te ameaçar muito mais, porque eu sou pai. Assim, pai. Tá
entendendo, meu amor? Então é o seguinte, castigo mantido, e não vai ser da próxima vez. 1 mês sem telefone. Aí ele começa a chorar. Eu digo, e pronto, começou a chantagem emocional, né? Chantagem emocional. E come, porque se não comer, vai comer. A gente, desde pequeno, é levado a, quando alguém nos enquadra, o que a gente faz? Arruma algum jeito para poder resistir à tarefa do ensinamento. Deus, que é Pai, nos promove isso o tempo inteiro, gente. E a gente usa de todo tipo de artifício para conseguir fugir do aprendizado. Isso é muito rotineiro. Vou dizer para vocês, a gente precisa ter muita convicção interna do que a gente quer, do que a gente sabe, do que a gente deseja, para a gente resistir aos enfrentamentos que a vida nos oferece. Quando a gente, diante de algumas situações, o De Luca contou isso também no domingo, se a gente não tiver muita certeza do que a gente quer, a gente é arrastado pela vida para corromper, para ser corrompido, para poder ceder emocionalmente, para um monte de coisa. Quando Joana diz, vai fazer uma mudança, ok, mas não sai daqui decidido a mudar achando que você vai mudar. Não é assim. Sai daqui decidido a se mudar com a tarefa íntima de conhecer o que você quer, entender como é que funcionam esses mecanismos de dificuldade e se preparar para como você vai enfrentar essas dificuldades. Só assim a gente cessa o sofrimento. Se a gente não se preparar, olha, eu vou começar lá a minha dieta. Vou falar mesmo como é que eu pensei. Eu me preparei quase, eu não estou dando trainee para dieta não, tá, gente? Eu estou dando um exemplo simples, porque parece que isso é só para as questões complexas e é para todas as pequenas e grandes dificuldades. Eu já tentei várias vezes, assim, emagrecer e não tinha conseguido. Então, eu preciso reconhecer que dificuldade é essa que me leva a não conseguir emagrecer. E aí eu pensava, o trabalho, aquela rotina e tal, eu não consigo comer. Aí eu pensei, então eu vou nas férias fazer isso. Então, assim, final de novembro e tal, eu comecei a dar aquela preparada para enfrentar o que representaria. Mas a gente tem que planejar com cuidado. Tá, mas espera aí, as férias, a gente viaja, tem Natal, né, que é no período das férias, Réveillon, e viajar, e não sei o quê. Se as férias são o melhor contexto, será que são mesmo? Porque eu vou ter que enfrentar ceia de Natal, isso, aquilo, com dieta. E família toda reunida dizendo, mas dieta é fora do Natal, Natal é dia de comer, é dia de não sei o quê. Então, eu tive que me preparar muito, porque as dificuldades vieram. E aí, fazendo uma analogia, é assim mesmo. Quais são as suas dificuldades? Pensa lá. Quais são os contextos? Pessoas, lugares e situações. Como eu posso resolver? E o que vai acontecer nesse contexto? Quando Joana propõe que o primeiro passo é educar a sua mente, isso precisa ser muito pensado. Se você sair daqui achando que vai mudar e começar a fazer, não vai. A coisa vai vir e você vai ser atropelado por si mesmo. Então, olha com muito cuidado, olha com muito carinho. Medita. Não precisa ser uma meditação formal necessariamente, mas gasta bastante do teu tempo em prece, pedindo a Deus que te ilumine para buscar as atitudes adequadas que vão te levar ao êxito. Se prepara suficientemente e quando começar o seu papel de transformação nas pequenas e grandes coisas, e tem que ser uma coisa de cada vez, não adianta querer mudar tudo ao mesmo tempo, vai com a segurança de quem ainda não é capaz sozinho de enfrentar as dificuldades, mas como quem está certo de que estarão do teu lado diversos amigos que vão te fortalecer para a luta se você fez o processo de forma adequada. A Casa Espírita tem toda a terapêutica adequada para te fortalecer para os grandes enfrentamentos da vida. Os amigos espirituais estão do teu lado, o socorro não vai deixar de existir, mas a solução é tua. A solução é tua. Te prepara para a vitória, porque ela virá se você adotar a metodologia adequada. E nos momentos de ausência do centro espírita, quando eu não estou aqui encarnado,
Lance mão da leitura edificante. O povo não tem tanto trabalho em escrever. Joana não escreveu tanta coisas só para ficar enchendo prateleira em livraria. Joana disse que ela tem muitos afetos espalhados pelo mundo inteiro, mas que ela precisaria ter um trabalho com o Divaldo de psicografia intenso, porque onde o Divaldo não pudesse estar com as suas palestras, eles ali estariam representados pela sua bibliografia, como uma presença amiga que instrui e socorre. Então lança a mão na tua casa, nos teus momentos de dificuldade, da leitura edificante, porque ali também estará representada a Joana, pessoalmente ou pela sua falange amiga e benfeitora, mas a gente não estará sozinho nos enfrentamentos. O sofrimento pode ser superado e a dor pode ser abrandada. O que a gente precisa é saber como fazer e ter persistência na luta. Que Jesus abençoe a todos na difícil tarefa. Fiquem com Deus.